Tá? E o tema, se você quiser anotar para conversar na sua célula, na verdade, tempestades necessárias. Você acha que tempestades realmente são necessárias, de alguma forma? São. Né? Se nós trouxermos para o lado espiritual, principalmente, né? As tempestades elas são necessárias. Só que algumas coisas acontecem, né? Nessas tempestades, conosco, com o ambiente onde a tempestade se encontra, ou está acontecendo. Né? Mas uma coisa que me chama a atenção numa tempestade é o seguinte, que numa tempestade, nem sempre ela está em todos os lugares ao mesmo tempo. Pode ser que aqui esteja tendo uma tempestade, esteja chovendo, mas no bairro do lado não esteja. Eu morava em São Mateus do Sul e uma vez eu vi algo bem legal. Legal assim de ver, que tinha a rodoviária no meio da cidade e eu estava na rua de cima da rodoviária, onde dava na parte mais alta, e eu via que estava chovendo. No meio da rodoviária para cá chovia e do meio para cá não chovia. Né? Então, o que eu estou trazendo isso para você? Porque quem está passando por uma tempestade passa por algumas situações, ou está vivenciando essa situação, ela sente algumas coisas, vive algumas emoções, em algumas áreas, né, desespera em algumas coisas, e às vezes quem está do lado, né, está vendo a tempestade acontecer na vida do outro, mas às vezes não consegue entender aquelas emoções, porque ela não está dentro da tempestade. Então só entende a intensidade da tempestade quem está onde? Na própria tempestade. Né? Então isso é importante para que a gente consiga, como é que eu posso dizer, ser alguém que consegue se colocar no lugar de outro alguém. Né? Porque é muito fácil, às vezes eu falar assim, Lu, ela fala para mim assim, pastor, estou morrendo de dor de dente. Não, espera que passa. Pode esperar que passa. Mas quem está sentindo a dor? É ela. Então é muito fácil eu falar para ela, espera que passa. Mas quando eu já tive uma dor, teve uma noite que o meu dente doeu demais. Eu tomei acho que 4 Speedofen naquele dia, em menos de 15 minutos, para ver se parava e não parava. Até que o ponto ele foi doendo, e fez tec, e parou. Mas só sabe a dor quem está sentindo. Né? Então, a tempestade também é assim. Né? Quem tem medo, principalmente. Eu tenho uma avó que ela morria de medo de tempestade. Morria mesmo. A hora que a tempestade apontava a uns 8 quilômetros, o vento fazia de conta que ia surgir uma tempestade, ela trancava a casa e ia para a casa da filha dela. E às vezes nem chovia, mas ela tinha esse medo. Mas a tempestade ela acontece, então, em uns lugares sim, em outros não. Isso é natural, né? Faz parte do contexto. É a mesma coisa o dia e a noite. Está de noite aqui, mas do outro lado do globo não. Tem um dia. Então, as coisas não acontecem intensamente em todos os lugares. Outra coisa que acontece na tempestade que eu acho legal, né? E isso é bem legal mesmo, né? Por quê? Porque a tempestade, normalmente, ela não tem uma duração prolongada. Ela pode ser intensa, mas ela ocorre de forma rápida, na maioria das vezes. Só que a questão não é o tempo que ela dura, mas sim a intensidade com que ela acontece. Né? E isso é que faz a gente, às vezes, ficar com medo, ser apreensivo em relação a um ambiente de tempestade. Você sabe como que a tempestade se forma, normalmente? É o encontro de cargas quando dá um raio. Né? Um raio é encontro de nuvem positiva com nuvem negativa, né? E aquela geração de energia porque elas se afastam. Por que eu estou trazendo esse contexto para você? Porque nós vamos entrar num texto aqui na palavra que fala justamente sobre uma tempestade, que fala sobre um momento de tempestade em um ambiente. E eu estou tentando trazer esse conhecimento para você, tentando te fazer entender algumas coisas, para você entender o contexto no que aquilo acontece, como aquilo acontece, o porquê acontece, para a gente ver como isso impacta a nossa vida espiritual também. Tá? Vamos lá. Abra sua Bíblia se você puder, ou ligue ela, se você tiver ela no teu celular, em Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 4. Quando eu falei para você do raio, né, como que um raio é gerado? Porque quando uma nuvem se afasta da outra, uma positiva e uma negativa, gera um campo elétrico. Né? Quando gera o campo elétrico, gera um raio. E eu estava pensando sobre isso, e eu estava meditando nesse texto e pensando sobre algumas coisas. Muitas tempestades acontecem na nossa vida, não porque foi um acaso, mas porque nós nos afastamos de algo que chama-se Jesus. Né? E aí nós enfrentamos alguns ambientes, enfrentamos alguns cenários, passamos por algumas situações. Né? Então, normalmente, a tendência é
que as tempestades da nossa vida aconteçam conforme nós nos afastamos de Cristo. Porque nós temos uma natureza pecaminosa, vamos dizer, uma natureza negativa. E Cristo é a ação positiva na nossa vida, né? Então, quando nós nos afastamos dele, nós criamos um ambiente que é propício para haver algumas tempestades. Mas não quer dizer que só isso gere uma tempestade na nossa vida. Tá? E é isso que eu quero mostrar para você hoje aqui. Então, vamos lá. Marcos capítulo 4, no versículo 35, diz o seguinte: E naquele dia, de tardinha, Jesus disse aos discípulos: Vamos para o outro lado do lago. Então eles deixaram o povo ali, subiram no barco em que Jesus estava e foram com ele. E outros barcos o acompanharam. De repente, começou a soprar um vento muito forte, e as ondas arrebentavam com tanta força em cima do barco, que ele estava ficando cheio de água. Jesus estava dormindo na parte de trás do barco, com a cabeça numa almofada. Então os discípulos acordaram e disseram: Mestre, nós vamos morrer. O Senhor não se importa com isso? Então ele se levantou e falou duro com o vento e disse ao lago: Silêncio, fique quieto. O vento parou e tudo ficou calmo. Aí ele perguntou: Por que é que vocês estão assim tão medrosos? Vocês ainda não têm fé? E os discípulos, cheios de medo, diziam uns aos outros: Que homem é este, que manda até o vento e nas ondas? Amém? Curva sua cabeça em nome de Jesus. Senhor, obrigado, Pai. Obrigado por essa noite em que o Senhor nos dá a honra de cultuar ao Senhor. Seja aqui na igreja, no templo, ou seja nos lares, nas casas, aonde as pessoas estiverem agora. Deus, o Senhor nos dá a graça por meio da tecnologia, de cultuarmos o Senhor de onde nós estivermos. Deus, eu sei que a Tua presença está em todos os lugares. Por isso, Espírito Santo de Deus, vivifica essa palavra e traga e que ela venha e vir de encontro aos nossos corações, às nossas necessidades, às nossas fragilidades e fraquezas. E que nós possamos ser ministrados, Deus, através dessa palavra. E que nós possamos sair daqui renovados, restaurados e edificados. Em nome de Jesus. Amém? Nós vemos na Bíblia algumas tempestades que aconteceram no Mar da Galileia. E isso ali era de forma típica, era natural acontecer, porque o Mar da Galileia fica abaixo, tem montanhas ao redor. Então, isso que eu falei para você, da questão da temperatura quente sobe, aí a temperatura baixa desce e agita as ondas. Por isso que haviam muitas tempestades ali, né? E olhando para esse texto, nós vemos o seguinte: era um dia, né, natural como qualquer outro, à tarde, e Jesus ele faz um convite para os discípulos, né? Ele faz um convite. Pessoal, vamos dar uma volta? Vamos caminhar um pouco? Vamos navegar? Vamos passear? Né? Eu estava vendo um estudo que fala que Jesus não tinha um pretexto fundamentado, ele simplesmente queria sair um pouco dali, ele queria ter um descanso, ele queria sair um pouquinho e ter um momento com os discípulos, né? E ele sai. Uma outra curiosidade que eu queria trazer para você, que não vai mudar no que nós estamos falando, mas só uma curiosidade. Você sabia que Jesus, na caminhada inteira dele, ele andou cerca de 34 mil quilômetros na Terra? Em toda a sua vida, ele andou em média 34 mil quilômetros. Porque quando eu descobri isso, eu comecei a refletir sobre a minha vida. Eu falei assim, eu vou parar de reclamar quando eu tenho que andar não sei quantos quilômetros para ir fazer a obra de Deus, fazer a vontade do Senhor. Porque Ele caminhou tanto para que nós estivéssemos aqui, né? Então, eu parei de reclamar quando eu preciso, eu preciso ir na igreja, eu preciso não sei aonde, preciso fazer uma visita, eu preciso resolver isso, preciso resolver aquilo, né? Deus ele nos dá condições e estratégias para que nós tenhamos saúde e disposição. Então, olhando para isso, eu falei, não, isso é uma motivação para eu não parar de caminhar, para eu continuar andando e avançando. Amém? Então, voltando lá para o texto, nós vemos então que Jesus, ele faz um pedido. Ele fala, vamos dar uma volta. Vamos navegar um pouquinho. Preciso ter um momento com vocês. Mas ele não é um momento em que Jesus fala assim, vamos lá para a gente conversar. Não. O texto diz que Jesus estava fazendo o quê? Dormindo. E o que os discípulos estavam fazendo no barco? Dormindo também. Então eu entendo o quê? Que Jesus falou assim, vamos ter um momento de descanso, vamos ter um momento de relaxar um pouco. Então é necessário, né? Nós vemos que Jesus, sendo Jesus, ele viu que era necessário descansar. Então às vezes nós também temos que parar um pouco, né? Desengatar a marcha um pouquinho, dar uma tranquilizada. Por quê? Porque nós somos seres humanos, então nós precisamos frear um pouquinho. Mas não é nisso que eu quero falar, não é sobre o descanso. Mas é sobre algumas coisas
que me chamam a atenção nesse texto. Quando nós entramos no versículo 36, ele fala o seguinte: então eles deixaram o povo ali e subiram no barco em que Jesus estava. Quando eu olho para esse texto e falo assim, e deixaram o povo ali, o que eu começo a entender? Que Jesus me faz um convite de estar com ele. Ele me chama para estar com ele para um momento, seja um de lazer ou de conversa, mas ele me chama para estar junto com ele. E aí nesse texto ele fala assim, e eles deixaram o povo ali. O que eu começo a ver? Eu começo a ver que para caminhar com Jesus, para estar com ele, muitas das vezes eu preciso deixar algumas coisas para trás. Eu preciso me desligar de algumas coisas, eu preciso abandonar coisas ou pessoas para estar com quem? Com Jesus. Nenhum momento onde, se quem sabe eu não abro mão, onde eu não consigo vivenciar isso, eu não consigo me desvencilhar dessa situação, de um pensamento, de um problema, de qualquer outra coisa, eu não vou ter um momento de tranquilidade, quem sabe, com Jesus. Então eu começo a ver isso, né? Eu já começo nesse texto a entender isso, que é necessário deixar algumas coisas para trás para ter um momento com Jesus. Uma outra coisa que eu começo a ver na continuidade do texto diz o seguinte: e subiram no barco em que Jesus estava e foram com ele. Além de eu deixar algumas coisas para trás, além de eu deixar, né, algumas preocupações, alguns problemas, algumas pessoas, né, o que eu preciso fazer? Subir em um barco aonde Jesus está. Por que eu achei interessante, eu até grifei na minha Bíblia esse texto, justamente essa parte. Porque, além de eu caminhar com Jesus, além de eu saber que eu vou ter um momento com Ele, que eu vou me dispor, né, de um tempo e estarei com Ele, quero estar na presença dEle. O que eu vi aqui? Que Jesus já estava no barco. Antes dos discípulos subirem nesse barco, Jesus já tinha adentrado o barco. Então o que eu entendo? Que mesmo em um barco onde vai vir uma tempestade depois, Jesus fala assim, olha, você quer vir comigo? Você quer caminhar comigo? Quero. Falei, só que eu já vou te dar uma adiantada no negócio. Eu já estou no barco. Sabe, então, às vezes nós ficamos com medo de tomar iniciativa, de fazer algumas coisas, né, porque nós pensamos, puxa vida, como vai ser a viagem? Como que vai ser isso? Como que vai ser aquilo? Será que vai dar certo? Será que não vai dar? Né, será que a viagem vai ser interessante? Será que essa caminhada, esse projeto, isso que Deus está fazendo, está trazendo no meu coração, será que isso vai dar certo? Mas aí eu começo a ter algumas esperanças e Jesus começa a ministrar no meu coração de uma forma diferente. Porque ele fala, olha, eu já estou no barco. Olha para a pessoa que está do lado e fala assim, ó, Jesus já está no seu barco. No barco que ele mandou você subir. Sabe? Então, isso começa a me dar um pouco de tranquilidade. Mesmo sabendo do que viria. Mas os discípulos não sabiam o que ia acontecer. Mas eles tomaram uma atitude. Né? Então, Jesus gosta do quê? Além de que a gente venha topar uma viagem com ele, caminhar com ele, ter um momento com ele, ele quer que, além de ele estar no barco, não só a gente veja ele no barco, mas que nós venhamos subir no barco que ele está. Né? É como assim, o André está ali, bem tranquilo de dinheiro, está próspero financeiramente, e ele fala assim, pastor, comprei uma casa com vista para a praia, lá em Florianópolis, estou aqui dentro do carro, vamos. E aí eu olho assim, poxa vida, será? Não, pastor, vamos, tá tudo tranquilo, tudo pago, tudo tranquilo, vamos lá, vamos ter um momento de descanso. Eu tenho uma opção, ou eu vou com ele ou não vou. Então com Jesus é assim, Jesus ele tem a melhor história programada para mim e para você. Só que ele faz uma pergunta, ó, vocês querem ir comigo? Vocês querem estar comigo? Ah, não, eu quero, Jesus, eu quero estar com você. Então vamos lá, eu tenho uma história, eu tenho algo para você. E olhando para isso aqui, eu começo a pensar em algumas coisas. E eles foram com ele. E os outros barcos o acompanharam. Tem mais gente nessa jogada olhando para Jesus. Sabe, tem mais gente ali, na mesma situação, percebendo Jesus e também querendo ir atrás dele, querendo estar com ele. Né? Então, às vezes nós pensamos que nós estamos sozinhos. Né? Nós às vezes imaginamos que nessa jornada, que nessa caminhada de estar com Jesus, de ter essa viagem com ele, de passar, né, de passear com ele, porque eu vejo que a nossa vida é um passeio pela terra. Sabe quando você pega a tua família num domingo à tarde, né, ou num sábado, num feriado, né, até aconselho você, num feriado, sair com a sua família, né, ter um momento, mas é um momento só. Né, você sai durante o dia, ou passa uns dias, mas logo você volta, porque é um passeio. Eu vejo a nossa vida na Terra como um passeio, como um conto ligeiro, como um momento que nós passamos por um ambiente, porque nós não moramos aqui, nós estamos indo de volta para casa. Então eu entendo que nós estamos em um ambiente onde existem várias tempestades,
Mas que a partir do momento que eu começo a entender que Jesus está no meu barco, eu não preciso ter medo de nenhuma delas. Né? Mas é uma questão minha de ter uma coragem de subir num barco. Quem aqui tem medo de andar de barco? De verdade mesmo, medo. Eu tinha medo de atravessar aquele ferry boat, né, ali em Guaratuba. Principalmente aquele que tinha que subir, né, pela lateral. Na verdade, o problema não era subir. O problema todo não era subir. Porque quando nós subíamos na parte de cima da balsa, ela estava atracada no negócio. Então eu enxergava o chão, as madeiras, ali onde ele estava parado. O problema é que quando tinha que descer, você tinha que descer antes dele atracar de novo. E aí você não via mais o chão, você só via a água. Né? E para quem não sabe nadar, aí lascou, né? E ainda mais que quando você vai descendo, ele fica fazendo assim, né? Ainda mais que está ventando. Aí pronto. Né? E eu tinha o maior medo de descer de lá. Mas, voltando para cá, os discípulos tiveram uma oportunidade de navegar com Jesus. Eles já conheciam Jesus? Já. Eles já conheciam, eles já estavam andando com Jesus, já tinham visto alguns milagres que Jesus tinha feito, já tinham tido experiências com Jesus. Então eu entendo que esse texto aqui está falando de alguém que já tinha um relacionamento. Não fala dos outros barcos, não fala que se as outras pessoas dos outros barcos já tinham tido um relacionamento com ele. Mas eu entendo que elas estavam acompanhando, seja por curiosidade, ou porque já tinham experiência, porque de alguma forma eles tinham tido um relacionamento, um contato, uma conversa, mas de alguma forma eles estavam seguindo, por algum motivo eles estavam acompanhando. Muitas vezes, eu e você entramos em um ambiente com Jesus, entramos nesse barco com ele. E algumas pessoas olham algumas coisas que estão acontecendo na nossa vida. E por curiosidade, para saber o que é que está acontecendo, elas começam também a acompanhar. Então, a minha e a tua decisão de navegar com Jesus, de caminhar com ele, de ter um relacionamento, não afeta só a minha e a tua história, mas afeta também as pessoas que estão à volta, as pessoas que estão ao nosso redor. Quem sabe só por curiosidade, para tentar descobrir o que está acontecendo na tua vida. Por que está mudando? Por que você está mudando? Por que eu estou mudando? Por que algumas coisas estão acontecendo? Então o texto diz que tinha algumas pessoas que estavam acompanhando. Só que aí acontece uma coisa. Né? No versículo 37, fala assim, e de repente. Fala, de repente. Você já percebeu que tempestade não escolhe hora para acontecer? Hoje nós temos uma facilidade, né? Você liga o teu celular e ali você vê a previsão de 15 dias. Né? E por ali ainda você às vezes erra, né? E Curitiba não adianta muito ter isso, né? Porque você sai de manhã, chove à tarde, neva de noite, né? Não tem muita coisa, né, para você se basear. Você sai com guarda-chuva, com capa, com blusa, com shorts, né, e com ventiladorzinho ali para garantir. Por quê? Porque é muito instável. Só que eles não tinham como prever uma tempestade. Ah, pastor, mas eles conheciam o sol, as nuvens e tal, mas o texto diz que foi de repente. Não foi, assim, uma coisa que foi se formando, as nuvens e tal, e aí, olha, vai formar uma tempestade. Você acha que eles teriam subido no barco se tivesse visto a tempestade? Possivelmente não, mesmo Jesus estando lá. Pode ser que não. Então, da mesma forma como você vai falar com um pescador na praia, dificilmente eles saem para alto mar se eles estiverem percebendo que tem uma tempestade vindo. Por quê? Porque eles sabem que é muito perigoso. Mas aqui diz assim, que de repente aconteceu uma tempestade. De repente. Sabe quando eu e você estamos vivendo algumas coisas, de repente está tudo legal, está tudo bem, está tudo tranquilo, não tem problema nenhum, não tem nada acontecendo de errado. Você está, meu Deus, nunca vivi uma fase tão legal, tão boa, o sol brilhando, os passarinhos cantando, né? Você assoviando, passeando, Jesus ali com você, tranquilo, indo passear para ter um descanso com Jesus, tudo tranquilo. De repente, o negócio vira. Parece que foi, como meu pai falava assim, agora não sei se ele fala ainda isso, mas ele falava assim, parece coisa mandada. Né? Aconteceu do nada, parece que desenrolou tudo, virou de ponta cabeça. Quantos de nós já vivemos uma situação assim? Todos nós já vivemos algo assim. E é altamente natural, totalmente natural. Eu e você temos um controle direto sobre o tempo? Não, não temos. Então, é algo que foge do meu e do teu alcance. Jesus já sabia o que ia acontecer. Jesus já tinha em mente, né, o que poderia acontecer, as coisas que eles iam se sujeitar. Mas Jesus, nesse momento aqui, não fala nada para eles. Não dá nenhum aviso. Não fala, olha, vai acontecer a tempestade. Vocês já pegaram o bote salva-vida, todo mundo está sabendo nadar, se alimentaram bem, não comeram agora para não dar cãibra. Não, ele não falou nada. Ele simplesmente entrou no barco, a galera entrou com ele e foram.
e de repente acontece alguma coisa diferente, que foi justamente a tempestade. Eu imagino que quando eles estavam ali, e Marcos ele é muito detalhista nesse texto, né? Onde ele faz e traz de uma forma que a gente consegue, até se você fechar o olho, né, e começar a ouvir esse texto, você consegue entrar num ambiente onde você forma um cenário. Né? Porque ele é bem detalhista. Ele fala assim, e de repente começou a soprar um vento muito forte. Ele faz uma ênfase num vento muito forte. Pensa só. Né? Quem viu uma matéria há um tempo atrás, do ferryboat que ele saiu de Guaratuba e foi para Matinhos por causa do vento. Pensa um vento nesse nível, e você ali na balsa com o teu carro ali, esperando para atravessar do outro lado, que era tão curtinho, e de repente você está lá em Matinhos, longe pra caramba. E um vento bem semelhante a esse começou a soprar. Agora imagina o medo que eles ficaram. Eu ficaria com medo, sinceramente, principalmente não sabendo nadar. Né? Agora eles sabiam, né? Quem sabe não todos que estavam ali, mas muitos sabiam. Mas o problema deles não era não saber nadar ou saber. O problema é que em uma tempestade você não tem controle, mesmo que você saiba ou não saiba. A chance de se morrer é muito grande. Porque a tempestade ela te conduz de um lado para outro. As ondas são muito altas, muito altas. Eu até ia pedir para os meninos colocarem acharem um videozinho de um barco em alto mar, mas você já deve ter visto, né? Como são as tempestades de 10, 20, 30 metros de altura. Onde acontece de containers que estão em navios caírem no mar. Né? Às vezes você comprou um negócio lá no AliExpress, não chegou, às vezes está lá no mar, no fundo, lá, né? Vai saber. Mas está lá. Porque não é brincadeira uma tempestade em alto mar. Não é brincadeira. É você olhar um navio gigantesco. Se você nunca viu um navio e você quiser ver, vai para Pontal do Sul, que daí tem o porto lá embaixo. E aí você fica parado ali no final da praia. Aí você começa a ver os navios enormes, gigantescos. Né? Você acha que uma carreta é grande? Agora imagina umas... Eu nem sei quantos containers cabem num navio daquele. Mas deve caber uns 3.000 containers, né? Se não for mais, acho que até mais. Agora imagina, um punhado de carreta dessa. A gente acha uma carreta grande. Então pensa só, um navio desse tamanho aí, em ondas de 30, 40 metros, e você olha num vídeo, depois procura no YouTube para você ver, como é um navio de carga enfrentando uma tempestade. Sabe? Então, é algo realmente impactante, que quando eu começo a pensar nisso daqui, porque às vezes a gente pensa, né, começa a olhar, não, mas esses discípulos eram muito medrosos demais, eles estavam com Jesus. Agora, é fácil de falar, né? Olha lá. Esse acho que é um navio de guerra, não é? Sei lá. Não? É. Então, pensa só. Imagina nós naquele barquinho ali. Olha lá, vai sumir. Esse aí parece eu e você no meio de um problema, né? Às vezes parece assim, azedou, já era, sumiu. Mas de repente você aparece lá de novo, né? Então é intenso o negócio, é intenso. E aí eu e você olhamos às vezes para o discípulo, às vezes a gente já leu esse texto aqui e falou assim, mas é um bando de medroso mesmo, né? Jesus no barco lá. E quantas vezes eu e você, num probleminha de nada, Jesus está ali, eu e você chorando, desesperado, pensando, o que vai ser de mim agora? Meu Deus, como é que eu vou fazer isso, aquilo? Sabe, mas quando Jesus está com a gente, nós deveríamos ter essa confiança. Deveríamos. Mas eu falo para você algo assim, você e eu ainda somos seres humanos. Nós ainda somos dotados de medo, de falhas, mas nós aprendemos algumas coisas aqui. Tá? Mas aí o texto continua, vamos lá, vamos ver o que Marcos está falando aqui. E diz assim, e as ondas arrebentavam com tanta força. Aonde? Em cima do barco. Tanto lugar para cair a onda, tem que cair justamente em cima do barco. Podia cair do lado, né? Pelo menos para dar uma... Não, coloca para cima. Não, cai em cima para tentar afundar de uma vez. Sabe quando você está naquela situação, naquele problema assim, aonde você, meu Deus do céu, é agora que o meu filho vai morrer. É agora que o marido vai morrer. Agora que a mulher vai morrer. É agora que eu vou perder meu emprego. Agora que isso vai acontecer. Tudo aquilo outro vai acontecer. Sabe, você começa a viver um momento de tensão fora do normal. Porque quem está passando pelo problema, passando pela situação, é que sabe o impacto que aquilo está trazendo e o medo que aquilo está causando. Porque a tempestade, além de ela trazer medo, ela faz uma coisa, ela dificulta a nossa visão. A tempestade dificulta a visão. Uma vez nós estávamos voltando de Araputi, se não me engano, faz muitos anos. E eu estava vindo, estava eu, mas a Leísa, não sei mais quem que estava no carro nesse dia. E era durante o dia ainda bem que era durante o dia. E eu estava numa descida, e era pista dupla.
Só que lá no final da descida tinha uma ponte, uma cabeceira de uma ponte, e aí subia de novo. E eu já estava esgotado de tanto aquela carreta ficar jogando água no para-brisa. E eu não conseguia enxergar, e a chuva era muito forte. E eu pensei assim, antes de chegar na descida, eu já tinha visto que era uma reta. Mesmo que tinha baixada, era uma reta. Eu falei assim, não, se eu mirar reto, nós vamos passar. Né? Eu peguei a carreta como base e falei, vamos embora. E ali eu fui, só que o pneu do meu carro não estava tão legal. Não estava horrível, mas dava para andar ainda, né? Eu estava com um projeto de trocar eles na volta da viagem. Falei, não, mas dá para fazer essa viagem. Mas eu não esperava que nós íamos pegar uma chuva dessa, né? E tem coisa que só acontece, né? Você só lembra não, podia ser precavido, mas você lembra só depois, né? É que nem trocar o limpador do para-brisa, né? Eu tenho que trocar o do carro, eu só lembro quando chove, né? Então é quase a mesma coisa. Nós, às vezes, só lembramos de ser prudentes, mas prevenidos ou precavidos, né, nos anteceder a algumas coisas, só quando estamos vivendo aquilo. Nós tínhamos que ter um costume, um hábito de nos prevenir, de ser... tem uma outra palavra que fala sobre isso. Quando você... Preventiva, fazer uma manutenção preventiva nas nossas vidas espirituais. Por que normalmente os pastores, os jovens, estão fazendo agora essa vigília? Porque nós precisamos fazer uma manutenção preventiva na nossa vida espiritual. Eu não preciso orar somente na hora que a coisa azeda, na hora que estraga tudo, na hora que o negócio arrebenta. Não. Eu tenho que buscar o quê? Me fortalecer, me encher. Para a hora que o negócio vier, eu tenho força para passar por aquilo ali. Eu sei que eu tenho um Deus que está comigo, mas eu também estou me esforçando para avançar. Sabe? Então, nós precisamos disso. Seria muito mais fácil de nós atravessarmos qualquer situação se nós nos preveníssemos antes. Né? Tem gente que fala assim, é melhor prevenir do que remediar. Exatamente. Quando você toma um remédio, o que acontece? A primeira coisa que vai para o espaço é o teu fígado, dependendo do remédio que você toma. E o resto do organismo também, ele arruma uma coisa e estraga outra. Então, nós deveríamos o quê? Nos prevenir, fazendo uma caminhada, nos alimentando bem, fazendo as coisas saudáveis, tendo hábitos saudáveis. Para quê? Para que o nosso corpo tenha o quê? Um sustento, para que ele esteja forte, para que o sistema imunológico esteja bom. Então, nós deveríamos ter essa consciência. Mas, às vezes, nós fazemos isso. E aí, o que aconteceu? Voltando para a história do carro. Eu estava com aquela carreta do meu lado, chovendo, e ele jogando água, um monte de para-brisa lá no último. E eu falei, não, eu vou emparelhar com ela, eu acelero e vou embora. E essas carretas andam demais, né? Corre demais. E eu falei, vamos embora. E foi. Só que, para minha surpresa, eu não sabia que lá embaixo tinha um lençol d'água na entrada da ponte. Gente, eu falo para vocês, eu não deixei, acho que, transparecer isso para ninguém, mas a minha alma saiu do corpo quando eu percebi que o carro não tinha mais governo na minha mão. Eu mexi o volante e o carro foi reto. E eu só lembrei de uma coisa, porque eu sempre gostei muito de carro, né? Eu trabalhava em oficina nessa época. Eu lembrava que a única coisa que eu tinha que fazer era segurar o volante na mesma posição a qual eu entrei na água. Né? Para quem está começando a dirigir, né, ou já dirige, sempre que você entra numa aquaplanagem, você mantém o volante no mesmo jeito que você estava. Né? Se estiver numa reta. Nunca vira o freio, que senão você capota, quando você pega o chão de novo. E eu lembrei disso na hora. Eu falei, puxa vida, minha alma voltou pro corpo, daí eu lembrei. Falei, segura, né? E ali o macho, né? Macho, não podia. Nessa época a gente era namorado, então não podia afrouxar, né, gente? Depois não dá nada. Agora não tem problema, agora tem medo de aranha, tem medo de rato, mosquito. Não, tô brincando. Mentira, gente, é mentira. Né, amor? Não é verdade? Macho, né? Isso. Diga ao contrário, né? Mulher sábia. E aí, o que aconteceu? Eu peguei e segurei firme o volante do carro. E chegou uma hora que eu pensei, uma hora vai passar. E é engraçado, né? Que quando você entra numa situação dessa, parece que nunca vai passar. Né? Quem já pegou a aquaplanagem com um carro dirigindo sabe que é isso. Né? Você entrar numa aquaplanagem, você parece que nunca mais, parece que é eterno, parece que... Sabe aqueles filmes que entra em slow motion, parece que tudo para e você não sai daquela situação? É a mesma coisa. E assim é quando eu e você estamos vivendo um problema. Parece que aquilo nunca vai passar, parece que aquilo nunca vai acabar. Sabe quando você entra, meu Deus, isso aqui parece que não vai ter fim. Mas na verdade foi um dia só que você está passando problema e parece que não vai ter fim. Mas por quê? Porque nós não gostamos de entrar em um ambiente de dificuldade, de privação, de apavor, onde eu e você não temos controle da situação. E aí, segurei, daqui a pouco o carro segurou. E eu acho que todo mundo percebeu, né? Eu falei, não, foi uma aquaplanagem, mas aqui tem motorista, fica tranquilo. Né? É sempre assim, né? Depois que passa, não, eu sou bom, eu sou isso, aquilo, né? Se chegasse capotado, não, é o carro que estava com defeito, alguma coisa, é o pneu, né? A culpa é do pneu. Mas assim, por que eu estou te trazendo esse exemplo? Porque mesmo em uma aquaplanagem, chega uma hora que você vai ter uma firmeza, vai chegar uma hora que vai firmar.
Vai chegar uma hora que você vai atravessar, que você vai passar. Mas o negócio é, como eu e você vamos lidar com o nosso emocional dentro dessa situação? Isso faz toda a diferença, se você vai chegar e atravessar, se você vai passar por aquilo ali, ou não. Porque se você desespera em um momento de dificuldade, o que acontece comigo e com você? Você pisa no freio, você tenta virar, você tenta fazer qualquer coisa, e aí virou, se lascou. Virou, capotou. Porque a hora que o carro pegar o chão, o pneu encostar no chão de novo, ele vai estar virado, e ele vai virar. Então nós temos que manter o foco, nós temos que saber para onde nós estamos indo. Quando Jesus está no barco, nós entendemos o quê? Que começa a encher de água. As ondas batem em cima do barco. E aquilo que estava ruim começa a ficar o quê? Pior ainda. Pior ainda. Quando você acha que não, agora parece que vem outra e cai por cima. Você viu ali no vídeo? Né? A hora que você acha assim que, não, agora vai dar boa, agora vai passar. Aí daqui a pouco vem uma outra e enche de água de novo. E aí eu começo a olhar e penso o desespero. Mas sabe, quando nós continuamos olhando, nós vamos ver o seguinte. E Jesus estava dormindo na parte de trás do barco, no versículo 38, com a cabeça numa almofada. Sabe o que é mais desesperador para alguém que não tem um controle emocional? É ver a tranquilidade do outro que está do teu lado. É impressionante como te deixa mais nervoso ainda. Nessa viagem que a igreja nos semeou na nossa vida, eu nunca tinha viajado de avião. E aí eu fui preparando meu emocional antes, né? Falei assim, não, vai ser tudo bem. E eu não podia afrouxar, né? Eu tinha que ficar ali, né? Não, mas fica tranquilo, estou cuidando de você, né? E aí eu ficava impressionado com a tranquilidade de algumas pessoas. Daí eu comecei a trabalhar o meu emocional. Falei, peraí, mas para que ficar com medo? Né? Se cair, caiu, né? Mas a ideia não é essa, né? A ideia, o projeto é ir, descer e continuar. Mas eu ficava olhando para as pessoas, até para a Elisa mesmo. Eu ficava olhando para as pessoas e falei, como pode as pessoas ficarem tão tranquilas, né? Sabendo que elas podem subir e descer muito mais rápido e nunca mais aparecer. Mas assim, as pessoas tinham uma confiança em alguma coisa. Né? Primeiro no piloto. Né? Eu vi uma história uma vez de um menininho, né? Que todo mundo desesperado, aquela tempestade acontecendo, e turbulência, e um desculando do banco, um trocando quase de lugar com o outro, e o menininho ali, tranquilo e tal, e o pessoal, mas nossa, que menininho é um macho mesmo, né? E aí, você não está com medo? Daí, não, mas por que você não está com medo? Não, meu pai é o piloto. E ele falou assim, eu sei que o cara é o cara, então eu estou tranquilo. Não, vamos passar, pode ficar tranquilo, pode sentar aí, pode parar de chorar, ele é o cara, ele domina. Sabe, é esse olhar que eu e você temos que ter para Jesus. É esse olhar que nós temos que ter para Ele. Mesmo diante de uma situação que você olha assim, agora vai cair, não tem mais jeito. Não tem mais jeito. Quando nós chegamos na Bahia, nós pegamos um avião. Eu até fiz um post no meu Instagram lá, coloquei uma brincadeira do Indiana Jones, que parecia um teco-teco aquele avião. Duas hélices gigantes assim. E eu falei para ele assim, nós vamos nesse avião? Né? Eu falei assim, estava tão legal no outro, né? Que dava um pouco menos de medo. E aí eu falando com um amigo meu, e ele falou, eu mostrei o avião para ele, falei assim, você sabia que esse avião que você entrou é muito mais seguro que o outro? Eu falei, capaz, o outro tem turbina. Eu falei assim, não, mas esse daí é muito mais seguro. Porque esse que você entrou, ele plana, o outro não. O outro, se a turbina parar, ele plana, mas ele plana mais caindo, né? Esse não, você vai por muitos lugares. E como lá no Nordeste é quente, ele pega a bolsa de ar, então podia desligar os dois motores, você ia chegar lá em Maceió. Assim, agora que você me fala, né? Eu podia saber disso antes. Porque nesse outro avião, apesar de ele ser um pouco menor, umas coisas aconteciam. E eu até falei para eles antes, porque eu comecei a ver... É normal, né? Quando você nunca fez um negócio, você começa a ver todas as tragédias que tem antes, né? Que acontecem com o negócio. É impressionante. Não faça isso. E aí eu comecei a ver tudo sobre avião. Já tinha uma época, eu já tinha visto. E eu fui ver algumas outras coisas. E aí eu descobri que esses aviões de hélice, por eles voarem numa altitude mais baixa, né? Quando ele está numa bolsão de ar quente, daqui a pouco ele pega um frio, ele faz assim... E aí daqui a pouco ele volta, daí você busca a alma de novo lá em cima. E aí você continua. E eu falei para ela, a gente vai ter que ter um controle emocional. A gente vai ter que ter um controle emocional bem bom. Mas fica tranquilo, amor, nós vamos chegar lá. E foi exatamente o que aconteceu. Não tinha uma nuvem de chuva no céu, mas o avião fazia assim. Fazia assim. E cada vez que ele fazia assim, eu falei, meu Deus do céu. Eu falei, nós vamos, Senhor, eu quero te conhecer, mas eu queria conhecer Maceió primeiro, né? Pelo menos para ter, né, comparar se Maceió é mais bonito que lá, mas nós chegamos. Só que assim, a confiança que eu e você temos que ter, independente de qualquer situação, independente se eu e você estaremos vivos amanhã ou não, nós temos que saber como nós estamos agora. Nós temos que saber qual é a minha condição emocional e espiritual agora. Se eu sei disso, não interessa como vai ser o amanhã, porque eu sei que o meu agora me garante a voltar para casa.
Sabe? Então, eu não estou dizendo que os discípulos nesse ambiente, eles não estavam confiando ou acreditando, né, na salvação deles, enfim, não é esse o critério. Mas, quando nós falamos de Jesus, nós falamos de Jesus para alguém, para o teu vizinho, para o meu vizinho, eu converso, qual que é vamos dizer assim, a prova real, qual que é a prova real de que realmente o Jesus que eu estou falando para ele é verdade? Como que eu convenço uma pessoa de que o Jesus que eu sirvo, ele é verdadeiro e ele está agindo na minha vida? Só falando? Não. É na hora que eu preciso realmente usar a minha fé e demonstrar toda a minha confiança, as pessoas veem que eu realmente estou usando toda a minha confiança e depositando nele. Aí as pessoas vão olhar para mim e para você e falar assim, não, realmente, ele confia nesse Jesus, ele acredita. Porque, eu não aguentava passar o que ele passou. Quando eu e você olhamos para Jó, nós falamos assim, eu não aguentaria passar. E realmente, provavelmente, nós, às vezes, não teríamos suporte emocional. Mas, se eu e você tivermos um relacionamento com Jesus, conseguimos passar coisas até piores. Porque se nós acreditarmos nele, se nós tivermos convicção de quem ele é e o que ele nos chamou para ser. Porque não se trata do que eu sei fazer, mas se trata do que ele pode fazer em mim e através de mim. E através de nós. Então, isso vai mudar toda a situação. E aí, então, nós vemos o quê? Jesus dormindo. E eu acho que isso deve ter gerado nos discípulos uma tensão ainda maior, né? Como eu falei para você. Eu lembrei de uma outra coisa. Na viagem de volta, que Deus já estava mais tranquilo. Eu falei, não, agora estou tranquilo, já conheci Maceió, tal, estamos de boa, né? E aí, na volta, uma coisa que confortou um pouco mais, que tinha um cara que estava 50 mil vezes mais com medo do que eu estava. Né? Então, às vezes, quando tem alguém numa situação pior, você olha assim, não, meu Deus do céu, eu estou bem, né? E o cara estava muito nervoso, mas muito nervoso mesmo, muito mesmo. E aí eu fiquei olhando, eu comecei a olhar ele, eu comecei a me imaginar. Falei, poxa, mas por que fica tão nervoso? Não é tão ruim assim, não é tão difícil assim. Né? A gente chega, sobe, desce, vai, né? Mas nós só conseguimos ter, às vezes, essa visão e essa mente diante de uma maturidade, diante de caminhar, diante de experimentar, diante de viver. Né? Se eu perguntar aqui, quem já teve experiência com Jesus, todo mundo vai levantar a mão. E mesmo que você fale assim, eu nunca tive uma, você tem, você está aqui. Se eu e você estamos aqui, é porque nós temos uma experiência com ele. Porque ele se entregou em uma guerra, em uma luta, que era para eu e você guerrear. Mas por amor a mim e a você, o que Jesus fez? Se colocou à disposição em nosso lugar. Isso prova o quanto ele ama eu e você. O quanto ele se importa com a gente. E ele fala, vou estar com você nas lutas, mas você tem que andar comigo. Se você andar comigo, eu garanto a tua vida. Eu garanto você atravessar, eu garanto você chegar. Porque lembra que no começo, o que Jesus fala? No primeiro ali, no versículo 35, Jesus fala uma coisa para eles. Vamos para onde? Para o outro lado. Lembra que eu falei na quinta-feira, não sei se todas as pessoas ouviram, assistiram a ministração, mas nós começamos a dar um pré aí, um esquenta nessa série agora de conquista. E eu falei uma coisa que encaixa nisso daqui. O título da ministração foi Pare de Tentar. E é algo que eu e você temos que fazer, parar de tentar. Pastor, mas e daí? Eu não vou conquistar? Não. O que eu expliquei na quinta-feira foi o seguinte, eu não preciso tentar fazer nada, porque quem tenta já está assinando um atestado de derrota. É uma coisa você falar assim, meu filho, faz aquilo lá para mim. Eu vou tentar, mas se não der, o que ele está falando? Eu vou tentar, mas eu sei que não vai dar certo mesmo. Então, tentar é uma assinatura, onde você fala assim, eu já sei que vai dar errado. E Jesus não fala nesse texto o seguinte, vamos tentar atravessar para o outro lado? Não. Jesus faz o quê? Uma afirmação. A palavra de Deus diz assim que, quando eu clamo a Deus, ele faz o quê? Me responde. Ele fala que se eu tiver fé, eu posso conquistar o quê? O impossível. Ele fala que se eu clamar, ele vai responder. Então, tudo é condicional. As promessas de Deus, para acontecerem na nossa história, elas são condicionais. Ao ponto de Deus estar com tudo preparado, tudo pronto. E eu só tenho que fazer o quê? Tomar uma atitude. Os discípulos tomam uma atitude em ir passear com Jesus aqui, em estar com ele no barco. E eles ficam tão tranquilos que eles estavam dormindo, porque o texto diz assim, de repente começou a soprar e tal. Fala que Jesus estava dormindo. E aí no 38, no finalzinho, diz assim, então os discípulos acordaram e disseram. Os discípulos também estavam dormindo. Eles também estavam tranquilos. Mas por que eles estavam tranquilos?
Porque até então não existia uma tempestade. Até então estava tudo tranquilo. Sabe quando Paulo afirma o seguinte, quando estou fraco aí estou forte, quando estou forte aí estou fraco? É justamente isso, porque a palavra de Deus diz assim, que o poder de Deus se aperfeiçoa aonde? Na nossa força? Não, é na nossa fraqueza. Sabe por que é na nossa fraqueza? Porque na fraqueza é que eu e você abrimos a guarda. É na fraqueza que eu e você reconhecemos que Deus é Deus e que não existe mais nada para fazer e nós vamos clamar para Ele. Só isso. E aí ele fala assim, agora eu vou fazer algo que você não pode fazer, para eu provar para você que eu sou o seu Deus. Sabe, então, é sobrenatural a forma como Deus trabalha. E olhando para esse texto aqui que fala, então os discípulos acordaram. Por que eles acordaram? Por causa de uma tempestade. Sabe, às vezes Deus ele tem que permitir algo acontecer na minha e na tua vida, que é justamente uma tempestade para eu e você despertar, para nós acordarmos, para nós nos ligarmos. Espera aí, eu estou no olho de um furacão, tem alguma coisa acontecendo, e agora? E aí eu falo para você, eles já conheciam Jesus, e isso acontece na minha e na tua vida algumas vezes. E quem sabe você está vivendo isso agora, não sei o que está passando. Não sei se é com quem está em casa, não me interessa saber com quem é. O que eu sei é que Deus vai acalmar a tempestade. Agora, com quem é, aí vai depender da minha e da tua fé. Mas uma coisa acontece. A tempestade vem muitas vezes para nos despertar, para nos acordar. A diferença é, eu desperto e mesmo no meio da tempestade, eu entendo que Ele está comigo e eu fico tranquilo, ou eu olho para a tempestade e me desespero de forma extraordinária e extravagante. Aí depende de como eu estou. Sabe, então, nós aprendemos nessa tempestade. Com as tempestades nós também crescemos, com as tempestades nós também vamos crescer, vamos avançar. E aí o texto continua dizendo, mestre, nós vamos morrer. No começo do texto, Jesus falou em algum momento que eles iam morrer nessa história. Jesus afirmou o quê? Vamos para onde? Para o outro lado. Jesus não falou que eles não iam chegar, Jesus afirmou, nós vamos para o outro lado. Ei, Jesus fez uma promessa para você. Só tem uma forma dessa promessa não acontecer. Se eu e você decidirmos não viver ela. Se eu e você falarmos não para aquilo que Jesus tem. Se nós decidirmos não subir no barco com Ele. Se nós decidirmos não confiar nele. Aí sim, nós damos uma chance extraordinária para que essa promessa não aconteça. Mas do contrário, se Ele falou que vai acontecer, vai acontecer. Eu tenho que acreditar, eu tenho que confiar no que Ele falou. Se Ele falou que nós vamos para o outro lado, nós vamos para lá. Não interessa o tamanho da tempestade, a onda que venha. Ele falou que nós vamos atravessar. Dá medo? Dá. A tempestade mexe com o meu e com o teu emocional? Mexe, obviamente. Mas ela tem que mexer com uma coisa muito maior, além do nosso emocional, que é com a nossa fé. A tempestade ela vem não só para nos abalar ou para testar a nossa estrutura, mas para ver o tamanho da nossa fé, a nossa confiança em Jesus. E você viu que Jesus ele não ficou, legal com a galera, como dizem os jovens, mas ele ficou indignado. Jesus fica muito bravo. Jesus fica irritado com aquilo ali. E ele diz assim, você não se importa com o que vai acontecer com a gente? Sabe, eles questionam Jesus como se Jesus fosse obrigado a fazer qualquer coisa, ou como se Jesus estivesse alheio à situação em qual eles estavam passando. Porque eles olhavam para Jesus, poxa, o pau quebrando ali fora. Nós a ponto de afundar nesse mar. E Jesus está dormindo. Sabe, a tranquilidade da confiança das pessoas tira a nossa paz quando nós não temos consciência e confiança em Jesus. É difícil quando você olha para o teu líder e vê, às vezes, ele passando um perrengue que você olha, cara, eu não sei como é que ele está passando. E eu não sei como é que ele consegue dormir e dar risada ainda por cima. Tem uma vida, parece que não tem nada acontecendo. Ele sabe exatamente o que está acontecendo. Ele tem ciência de toda a dificuldade que ele está enfrentando. Mas acima da dificuldade, ele sabe que ele tem um Cristo, ele tem um Jesus que já venceu por ele. Essa é a diferença de você ver alguém que passa por uma situação em desespero, em angústia, pensando, Jesus me abandonou, ele me largou, ele esqueceu de mim, agora eu não quero mais saber dele. E a diferença daquele que está passando por uma dificuldade, passando por uma tempestade, mas ele olha para a tempestade e ele olha para Jesus. Se ele está tranquilo, por que eu vou desesperar? Essa era a atitude que eles tinham que ter tomado. Era isso que Jesus esperava deles. Falei, gente, se eu não estou desesperado aqui, por que vocês estão desesperados? Se eu não estou angustiado, se eu não estou aqui clamando por tudo quanto é coisa, não, eu estou tranquilo. Eu estou muito tranquilo. Porque eu sei que nós vamos atravessar.
Eu já falei para vocês que nós vamos atravessar, então é lá que nós vamos chegar. Sabe, quando Jesus dá uma ordem, querido, não tem nada que vai impedir de acontecer. Não tem nada. Se ele falou que você vai alcançar isso, toma posse, vai dar certo. Sabe, José é um cara que nós podemos nos espelhar de forma intensa. Porque Deus, ele faz o quê? Dá um sonho pro cara. Ele fala, ó, vai acontecer isso. Não aconteceu o sonho de José? Claro que aconteceu. Agora, olha, tudo que ele passou, todas as tribulações e dificuldades que ele passou, alguma delas impediu o trabalhar e o projeto de Deus de acontecer? Não. Então, para de olhar para a dificuldade e o problema que você está passando, que nós estamos passando, e achar que isso vai impedir o agir de Deus. Ninguém pode parar o agir de Deus. Só o próprio Deus pode fazer isso. O problema é que eu e você, às vezes, queremos as coisas ali, na hora, do nosso jeito, da nossa resposta, da forma que a gente quer. Mas não é assim. Deus tem o meio e a forma. Jesus, ele faz o que nessa tempestade? Mesmo a galera tendo medo, né? Fala assim, então ele se levantou. Jesus se posiciona. Sabe por que Jesus se posiciona? Porque não houve um posicionamento dos discípulos. Os discípulos não se posicionaram em fé, em autoridade, sabendo que Jesus estava falando toda vez, olha, o Pai está comigo. O que eu faço, o Pai também faz. O que eu vejo o Pai fazer, eu também faço. Quer ver? Abre tua Bíblia ali em João capítulo 5. Versículo 19, fala assim, então Jesus disse a eles, eu afirmo a vocês que isto é verdade. O filho não pode fazer nada por sua própria conta, pois ele só faz o que vê o Pai fazer. Tudo o que o Pai faz, o filho faz também. Jesus estava falando que, ei, eu sei quem é Deus, eu só conheço o meu Pai. E eu sei que ele deu autoridade lá no começo, ele falou para Adão, falou assim, olha, domine sobre tudo. Domine sobre todas as coisas. Então ele fala assim, ele já deu a legalidade para eu dominar sobre até essa tempestade. Sabe, ele está trazendo essa tranquilidade, ele está trazendo esse momento para eles, para que eles conseguissem entender e viver. E aí Jesus fala assim, ó, e Jesus se levantou e falou duro com o vento e disse ao lago, silêncio, fique quieto. Eu fui ver a tradução original, fala cala a boca. Ele tem uma autoridade fora do comum para falar, olha, para com a palhaçada. Para com essa bagunça, chega, já cansei. Ele fica irritado com a falta de confiança dos discípulos, porque eles estavam caminhando com Jesus, andando com ele, vendo o que ele estava fazendo, e mesmo assim estavam frouxando. Mesmo assim estavam achando que Jesus estava alheio ou aquém à situação a qual ele estava vivendo. Quantos de nós vivemos a mesma coisa? E Jesus se irritou com aquilo ali. Sabe, o primeiro ponto que eu não falei para vocês seria o seguinte, devemos ir com Jesus por onde ele for. Tá? No começo da ministração, quando eu comecei a ler o texto, esse era o primeiro ponto. O segundo ponto que eu anotei aqui, diz o seguinte, que tempestades ocorrem mesmo quando Jesus está no barco. Por isso que eu falei agora há pouco para você, o fato de estarmos no barco com Jesus não quer dizer que não vai ter problema, não quer dizer que não vai ter tempestade. Mas agora, se Jesus está tranquilo nesse barco, em meio a essa tempestade, eu sou o último que preciso me desesperar. Ah, mas e daí, pastor, se eu não conseguir, eu não der conta desse emocional, para ter essa tranquilidade, Jesus fala assim, olha, eu preciso voltar, eu preciso subir, eu preciso completar esse plano de Deus, mas eu deixarei um consolador, deixarei um redentor, alguém que vai ajudar vocês. Alguém que vai ajudar onde? Nas fraquezas. Porque Jesus sabia que era necessário nós termos uma companhia, porque nós não íamos dar conta do recado de tudo. E não é vergonha eu e você reconhecer, sabe, que nós temos fragilidades, que nós temos dificuldades. Não é vergonha. Vergonha é estar com Jesus no barco, e mesmo com Jesus no barco, eu ficar desesperado. Eu achar que ele não está olhando para mim, achar que ele não está dando bola nenhuma para mim. Ei, ele ainda está no barco. Ele não saiu do barco. Enquanto ele está no barco e eu estou no barco com ele, ele está junto, ele dá conta. Aquilo que eu e você não podemos, ele vai resolver, ele vai nos ajudar. Ele não é aquela pessoa a qual ele vai atender aos nossos caprichos, né? Sempre está consertando os nossos erros, não. Mas ele fala assim, olha, eu quero te ensinar a parar de fazer coisa errada, a andar em um lugar de alinhamento, aonde você vai não só ter um controle sobre o seu estado emocional, mas você vai ter um controle sobre tudo que está à sua volta. Sabe, então autoridade em Cristo é isso, é eu ter autoridade sobre, não só sobre o meu problema, mas ter autoridade a controlar tudo que está ao meu redor.
Sabe, por meio da fé, nós falar para a montanha, sai daqui e vai para lá. É você chegar em um ambiente onde você sabe que tem outros barcos passando ao redor, tendo o mesmo problema, e você assim, para a tempestade, para o problema. E todos aqueles que estavam ao seu redor são impactados por aquilo que você está vivendo. Sabe, isso é maravilhoso. Quer ver? Abre a tua Bíblia em Colossenses 1,16. Pois, por meio dele, Deus criou tudo no céu e na terra, tanto o que se vê como não se vê, como que não se vê. Inclusive todos os poderes espirituais, as forças, os governos, as autoridades, por meio dele e para ele, Deus criou tudo, o universo. Gente, Deus está no controle de tudo. Era nisso que Jesus se baseava. Jesus sabia quem era Deus, Jesus sabia da autoridade que existia em Deus. E Jesus sabia que por meio disso, ele podia enfrentar qualquer situação e não temer e não ter medo. Então nós precisamos fazer o quê? Confiar em Jesus, mas nós precisamos buscar essa autoridade em Jesus. Nós temos que ter essa confiança nele, de saber que meio em meio a uma dificuldade, mesmo diante de uma situação difícil, nós podemos ter vitória. Eu não sei o que você está passando, eu não sei o que você está vivendo, mas a tempestade vai passar. Essa situação passa. Quem sabe você está buscando por alguém, você está buscando um resgate, a restauração de alguém, e parece que cada dia que passa, essa pessoa se afunda mais nas drogas. Parece que cada dia que passa, a pessoa avança mais ainda para o inferno. Parece que cada dia que passa, a tua oração parece que é menos ouvida. Mas não é isso. Não é isso. É Jesus dando tempo para que eu e você consigamos entender que se Ele está no mesmo barco que nós, Ele fala assim, olha, faz você agora. Manda você agora essa tempestade parar. Fala você, porque você tem autoridade em mim, porque Deus já nos deu essa legalidade. Deus já nos deu a permissão e a autoridade para dominar sobre tudo. Então, ei, faz você. Manda você agora. E eu quero só assistir o que Deus vai fazer através de você. Sabe, Deus nos deu autoridade. Deus nos deu uma coisa chamada fé. E uma fé que excede o entendimento. O amor de Deus, ele excede todo o entendimento. E por nos amar tanto, Ele fala assim, olha, eu vou deixar você fazer, eu vou deixar você viver algumas histórias. E aí para nós orarmos, o texto continua assim, e Jesus mandou o vento ficar quieto. Aí o vento parou e tudo ficou calmo. Aí ele perguntou, por que é que vocês estão assim tão medrosos? Vocês ainda não têm fé? Sabe quantas vezes Jesus para diante de mim, diante de você, e fala, ei, por que você está com medo desse jeito? Não fui eu que falei para você que lá no começo dessa jornada nós íamos chegar do outro lado? Eu não falei para você que eu ia salvar, que eu ia conquistar, que você ia atravessar? Então por que esse medo todo? Por que esse desespero? Não fica assim. Eu falei que ia te levar para o outro lado e nós vamos chegar lá. A única coisa que Ele quer de mim e de você é confiança. Acredita que eu posso fazer. Acredita que comigo você chega. Se eu estou tranquilo, você também tem que acalmar. Isso é descansar no Senhor, é eu entender que em Jesus eu posso suportar qualquer situação. Sabe, quando Paulo declara isso, dentro de uma prisão, e ele fala assim, olha, posso suportar todas as coisas naquele que me fortalece. Porque eu não estou baseado na minha força, eu não estou baseado naquilo que eu posso, mas naquilo que Ele pode fazer através de mim e em mim. E aí Jesus fala com eles e fala assim, olha, vocês ainda não têm fé, porque eles... Sabe quando ele fala não tem fé, ele está falando, vocês já viram fazer tanta coisa. Por que o medo? Porque E aí no 41 diz assim, e os discípulos, cheios de medo, e esse medo não é um medo de ser medroso. Ele fala, e esse medo, cheios de medo, diziam uns aos outros, que homem é este, que manda e até o vento, no vento e nas ondas? Esse medo que fala aqui é o medo de temor, é o medo de respeito. Na hora que Jesus fala, acalma-te mar, para com a palhaçada, para com essa bagunça, eles olham para Jesus e falam assim, poxa vida, Ele é o cara de verdade. Nessa hora, eles passam a entender, mais uma vez, qual era a autoridade que Jesus tinha. E aí eles olham para Jesus com temor e tremor e respeito. Quem é este homem que manda nas ondas e no vento? Sabe, querido, o que Deus quer nessa noite é que eu e você olhamos para Jesus com um olhar de temor.
Eu não sei o que você está passando, eu não sei o que você está vivendo, eu não sei por quem você está clamando, quem você está buscando. Mas aí, deixa eu falar, se Jesus falou que você vai alcançar, você vai alcançar. Se Ele falou que você vai atravessar, você vai atravessar. Se Ele falou que vai te curar e te restaurar, Ele vai fazer. Se Ele falou que vai prosperar, se Ele falou que vai fazer qualquer coisa em você e através de você, confia, Ele vai fazer. Porque Ele não mente e não volta atrás. Ele não nos esqueceu, Ele não nos abandonou, Ele não deixou nenhum de nós. Sabe o que me motiva a levantar todos os dias, a viver intensamente cada dia? É saber que Ele está no barco comigo. É saber que Ele está dentro desse barco ao qual Ele me chamou para estar dentro. Sabe, Ele nos chamou para entrar em um barco. E por que você está com medo? Não fica com medo. Jesus é o mesmo ontem e será eternamente. Ele quer que eu e você confiemos nele com tudo que nós temos. Sabe aquele teu filho que você está buscando? Ele vai vir. Deus vai dar uma oportunidade para que nem que seja no último dia ele tenha um encontro com o Senhor. Porque Ele ama, Ele se importa. Agora, não froja não. Não fica com medo. As ondas servem para tirar a minha fé e a tua. Mas ei, faça com que essas tempestades alimentem a sua fé. Faça com que tudo isso que está acontecendo com você alimente e te faça ir mais longe. Porque se Jesus está falando assim, olha, eu tenho controle sobre tudo e sobre todos. Ele olha para mim e para você, faz a mesma coisa, porque é para isso que eu te chamei, para ser o meu discípulo, para ser uma imagem, uma cópia autêntica de quem eu sou. Vamos clamar a Deus neste momento. Sabe, querido, às vezes nós ficamos esperando com que Jesus venha acalmar a nossa tempestade, mas deixa eu falar algo para você. Eu aprendo nesse texto que eu não preciso pedir para Ele fazer. Eu não preciso. Ele deu para mim e para você uma autoridade no nome dEle para falar: tempestade, acalma. Tempestade, Jesus falou que nós vamos atravessar para o outro lado. E nós vamos chegar lá.